Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Escabora, especialista em formação na equipe da Editora Moderna. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro. E para começar, então, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos com mechas claras, abaixo dos ombros. Eu tenho os olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta cor-de-rosa e atrás de mim eu tenho uma estante de livros e algumas bandeirolas coloridas. Hoje eu estou com uma programação super especial, viu? Essa live, ela faz parte do programa formativo do Moderna Forma. Então, se você não conhece o Moderna Forma, não perca tempo. Entre lá na nossa plataforma Moderna Amigos, encontre a nossa plataforma EAD de cursos e verifique tudo aquilo que a gente tem à disposição para a sua formação. Então, essa live de hoje, ela vai entrar na trilha que se chama Escola Mais Segura, Ações para uma Boa Convivência. Nessa trilha, além desta live, nós teremos também um curso EAD, um podcast e outros elementos para repertoriar você e complementar a sua autoformação. E nós estamos muito contentes em poder contar com a sua participação aqui novamente hoje. Não se esqueça de mandar a sua perguntinha para o nosso convidado. E em tempos de conflito e de violência que são presentes na escola, faz-se necessário pensar em aprender como é que a gente pode conviver bem. Para tanto, nós, professores, precisamos criar arranjos curriculares que favoreçam essa saúde mental e desenvolvam a cultura de paz. Tudo isso pode contribuir com o clima escolar e tornar a escola mais segura. E hoje, para falar desse tema e uma questão muito importante dentro dele, que é a literatura voltada à cultura de paz, nós dialogaremos com César Obeide, um autor muito dedicado à literatura e à cultura de paz. Ele é autor do livro Almanaque da Paz. Não sei se vocês já conhecem, ó, esse livro aqui, ó, da Editora Moderna, tá? Tem muita coisa bacana nesse livro, nesse almanaque, você pode constatar ali e tirar várias ideias para sua aula. O César Obeide, ele é escritor, educador, contador de histórias, cozinheiro e poeta. Com mais de 20 anos de experiência como palestrante e comunicador na área das artes, é conhecido pela capacidade de interação com o público e bom humor nas suas apresentações. Ele é autor de mais de 30 livros para jovens e crianças. Ele viaja o país todo para falar sobre literatura, leitura, poesia, culinária vegana, olha só. Então, como eu falei para vocês, não se esqueçam, mandem suas perguntinhas aqui que a nossa equipe vai encaminhar para a gente a brilhantar aqui o nosso bate-papo, tá? Então, sem mais demora, eu vou chamar aqui o nosso convidado super especial, César Obeide. Tudo bem, César? Olá, gente. Olá, Karina. Tudo bem com você? Que bom estar aqui. Que grande alegria. Maravilha. Então, César, eu vou dar aí uns minutos iniciais para você falar um pouco sobre essa Ok. temática, o que você tem trabalhado, e logo em seguida a gente volta com as perguntas do público. Maravilha. Que bom. Então, vamos lá. Pessoal, que bom estar aqui com vocês mais uma vez nesse encontro da Moderna, minha editora, que acolheu tantos livros meus. E é sempre uma grande alegria estar conversando com o pessoal da Moderna, da Santillana, e falando desse tema que me é muito caro, desses temas, né? Que é a literatura e a cultura de paz. Então, eu vou contar para vocês como é que surgiu a minha história quando eu comecei a ter os meus primeiros questionamentos com a literatura e como que eu encaixei isso com a cultura de paz. Eu comecei a escrever, pessoal, só para fazer uma pequena observação, a Karina falou que são 30 livros, né? Acho que ela pegou o currículo antigo, agora são 45 livros já publicados. E desde quando eu comecei a escrever, lá quando eu tinha 19 para 20 anos, eu comecei a fazer meus primeiros esboços, eu fui parar num seminário de dramaturgia. Dramaturgia, para quem não sabe, pessoal, é aquela técnica para você escrever peça de teatro. Então, a gente, num seminário de dramaturgia, eu fiz com o Chico de Assis, lá no Teatro de Arena, em São Paulo, um seminário chamado SENDA, Seminário de Dramaturgia, e lá eu aprendi as técnicas teatrais. E a primeira coisa que eu aprendi lá no seminário de dramaturgia foi o conflito tem que estar presente numa história. Eu lá com 20 anos, hoje eu tenho 49, façam a conta aí
quase 30 anos que eu tive essa primeira informação. Se você quer fazer uma boa história, você tem que ter conflito. Bom, aí fiz as minhas peças de teatro, depois passei para poesia, depois comecei a publicar alguns livros, e com esse repertório teatral muito forte na minha formação como escritor, eu fiquei nesse seminário de dramaturgia por 5 anos. Então, foram 5 anos estudando as questões da construção teatral, e evidentemente eu trago essa influência para a minha obra literária, como eu trago a poesia, como eu trago tudo aquilo que eu leio e vivo, né? E as escolas, em algum momento, começaram com alguma coisa do tipo: não vamos fazer mais nenhuma bruxa ser malvada. A gente não pode mostrar para os alunos as brigas, né? Aquela coisa, o cravo não pode brigar com a rosa, porque senão nós vamos estimular as crianças a serem violentas. É, enfim, todo esse movimento que teve para a gente poder. Ah, desculpa, Karina, esqueci de me autodescrever, né? Eu vou me autodescrever agora, tudo bem? Eu vou fazer uma pausa no meu raciocínio e vou me autodescrever. Você me permite fazer isso, amiga? Eu esqueci, desculpa. Claro, fica à vontade. Tá bom? Esqueci a autodescrição e o pensamento foi embora. Se eu esqueci agora há pouco, mas eu me lembro agora. Para quem não está me vendo, vou dizer como eu sou. Um óculos preto, estou vestindo e vou. A minha blusa é azul e o amor é o meu empenho. Por falar de cabelos, os cabelos eu não tenho. Atrás de mim tem 2 paredes, cada qual linda e singela. Ao lado esquerdo a parede é branca, do direito é amarela. 2 mandalas eu tenho penduradas nas paredes. É que eu adoro essas coisas e os símbolos matam a sede. À esquerda também tem um belíssimo beija-flor, uma escultura de ferro que para mim é o puro amor. À direita, logo acima, tem uma figura muito pura. Em alguma visita escolar, alguém fez uma caricatura. À esquerda também tem uma cortina marrom. Nela dá a cor para eu mandar esse tom. Termino de escrever e o assunto eu volto agora. Desculpa se eu esqueci, mas eu estou lembrando agora. Então, vamos lá, gente. Aí eu saio do teatro, onde a gente fala, não existe história sem conflito. Aí eu venho para esse universo escolar, onde está tudo acontecendo, de que a gente não pode ter nada que influencie a criança. Isso começa a me dar um nó na cabeça, porque eu vejo, já via no teatro e comecei a ver quando eu publiquei o livro, que as crianças amam as histórias com conflitos. Eu vou repetir, as crianças amam as histórias com conflitos, ou seja, o conflito, ele é importantíssimo. Aí alguém está falando assim, nossa, eu estou numa palestra de ações literárias para a cultura de paz nas escolas, e ele está falando de conflito. E a gente está vendo tanta violência no mundo, alguém pode pensar assim. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, é a seguinte: conflito não é violência. Entendeu? Vamos repetir? Conflito não é violência. A violência ela pode ser física, emocional, verbal, né? A gente conhece bem o que é violência. Bullying, a violência da internet, o cyberbullying, essas coisas todas, isso é violência. O conflito é quando a gente lida com aquilo que a gente não está querendo. Só que lidar com aquilo que a gente não quer faz parte da existência humana. Todos nós, o tempo inteiro, somos colocados em situações que a gente vai lidar com esse desconforto. E a literatura, quando ela tem esse conflito, e esse conflito faz com que esse personagem conquiste coisas, ele amadureça, ele viva experiências, nós, enquanto leitores, a gente vibra junto com esse personagem. E a gente coloca as nossas experiências naquele personagem. E o ao contrário, nós recebemos a vivência daquele personagem. Se aquele personagem é, entre aspas, perfeito, a gente não se identifica com ele. Aí a literatura deixa de ser arte e passa a ser pedagogia. E isso é um grande equívoco. Então, assim, eu estou convidando vocês a lerem livros para as crianças nos quais os personagens precisam superar obstáculos.
nos quais eles precisam resolver questões profundas, nos quais as coisas não acontecem do jeito que ele está esperando. E melhor ainda, nas situações as quais o personagem vive situações que você não está esperando. Porque para isso que é a literatura, pessoal. A literatura é para trazer esse novo. E aí eu faço mais uma verificação com esse mundo que a gente vive da tecnologia, que é maravilhosa, né? A inteligência artificial agora bombando, né? Tudo lindo. Mas vamos pensar o seguinte também, vamos trazer sempre os dois lados. Em um lado não exclui o outro. Isso que a gente aprende quando a gente estuda a cultura de paz, né? Não é ausência da guerra, não é ausência do conflito, é como que a gente lida com isso. Ele existe, então sempre são os dois lados. Tecnologia é linda e maravilhosa, para várias coisas, para ciência, para tudo. Mas também, no mundo tecnológico que a gente vive, com tudo à palma da mão, o tempo inteiro, né? Nós estamos criando um vício em todos nós, não estou falando só de criança, não. Que vício é esse? Eu procuro alguma coisa, seja ela qual for, e eu recebo só aquilo que eu procurei. Então, é uma grande ilusão achar que o teu mundo, do teu circuito virtual, ele é amplo e diverso, ele não é. Se eu procurar, quero comprar lápis bicolor com borracha na ponta, ponho lá na internet. Eu só vou receber informação de lápis com 2 cores. Um dia que alguém me aparecer com lápis de 3 cores, eu vou achar que aquilo não existe. Então, por isso que a gente está ficando tanto intolerante. Porque esse mundo, o algoritmo lê o nosso desejo. Isso é interessantíssimo, né? Se eu quero procurar um liquidificador, eu vou receber informações de liquidificador, pô, me interessa, só que aí eu já compro o liquidificador. Não preciso mais do liquidificador, eu continuo recebendo informações do liquidificador, né? E será que não existem outros eletrodomésticos? Então, a gente corre muito risco, e estamos correndo isso, né? Estamos vivendo isso, de ter essa limitação daquilo que a gente recebe. A literatura, ela faz exatamente o oposto. Ela não dá aquilo que você deseja. Ela não dá aquilo que você gosta. Ela não dá aquilo que você quer. Ela mexe com a tua crença. Então é muito legal quando a gente ouve alguém falar assim, eu vou ler para os meus alunos para eles aprenderem mais, para eles saberem mais gramática, para eles falarem melhor. Tudo bem, isso tudo é verdade, não tem dúvida. Ao mesmo tempo, a literatura tira um monte de coisa de você. Basicamente o preconceito. Porque você passa a viver experiências do outro personagem. É muito interessante, gente. Quando eu escrevo um livro, esse livro cuja protagonista seja uma mulher, por exemplo, uma menina da periferia. Eu não sou menina e eu não sou da periferia, mas eu empresto os meus sentimentos a esse personagem. E ela faz aquilo comigo. Eu me transporto. Por isso que escrever é um exercício de humildade. Eu deixo de ser esse adulto, pai, com conta para pagar, com cheio de responsabilidades ordinárias do mundo cotidiano, para vivenciar uma outra realidade. E o mesmo acontece com o leitor. A gente passa a ter uma visão de mundo muito mais empática da vida. Lembrando, a cultura de paz não é exclusão do conflito. Então, as histórias com conflitos, elas são muito bem-vindas, porque elas vão dar caldo para debater. Personagem perfeito no sentido de que ele é cooperativo, ele é compreensivo, sabe? Ele faz tudo muito legal, ele é super bacana, a mãe é legal, o professor é bacana, o pai é gente boa, o menino que é o que seria o quem provoca ele também é compreensivo. Isso não estimula a criança. Primeiro, a gente vai afastar a criança da literatura, né? A gente vai deixar a criança sem bons livros envolventes e não vai ter espaço para discussão. Porque essa coisa da cultura de paz, ela não vem com o dedo. Seja pacífico. Vamos todos abraçar a árvore. Não é isso. A cultura de paz, gente, ela trabalha com uma coisa, e a comunicação não violenta, duas coisas que eu gosto muito e me serviram muito enquanto pessoa e enquanto escritor também. A gente está conseguindo ouvir o outro? Não estamos mais, né? Não estamos. Isso é fato. Eu também tenho muitas pessoas que eu não consigo nem ouvir mais. Mas o quanto é importante a gente escutar. E escutar o que o outro tem para dizer, e esse outro pode ser um personagem, não vai fazer com que eu concorde com ele. E aí eu vou trazer um poema para vocês que fala um pouquinho sobre isso, do meu livro Rimas Sentimentais em Versos Emocionantes, para a gente trazer um pouquinho de poesia, né?
Eu já falei, eu acho isso mesmo, Raí. Escrever é um exercício de humildade, a gente empresta as nossas emoções para alguém, né? Eu vou falar um poema desse livro que para mim tem todo o sentido, sabe? É um livro de educação emocional, mas são poemas, né? E eu gosto muito porque reflete um pouco daquilo que a gente tem de tanta dificuldade, né? Que é a escuta. E essas ilustrações da Isabela Giordani são tão lindas, né? O livro é Rimas Sentimentais em Versos Emocionantes, da Moderna. Então chama Escuta. Quando alguém para e me escuta, acabou a minha luta. Não existe mais disputa quando existe boa escuta. Se havia fala bruta, tudo acaba com a escuta. Então meu corpo desfruta do encanto da escuta. Que delícia escutar para depois poder falar. Isso eu acho muito bonito, gente. Então, assim, a base da cultura de paz, da comunicação não violenta, é isso, é a gente ouvir. E ouvir não é concordar. Tá tudo bem não concordar, né? Eu acho que faz super parte da nossa história. Karina, você quer, se alguém tiver alguma pergunta, ou se você tiver alguma pergunta também, acho que pode ser um momento legal. Olha, pessoal, mandem aí suas considerações, suas perguntas que a gente vai trazendo aqui para o César. Enquanto não chega aqui uma perguntinha, eu vou trazer as minhas considerações e perguntas, César. Hoje a gente fala muito sobre a questão da intolerância, do preconceito, né? E como é que a gente pode trabalhar isso nas escolas por meio da literatura, para visando a cultura de paz. Então, isso é fundamental, né? Então, quando a gente traz um livro de afro-brasilidade, por exemplo, ou quando a gente traz um livro de povos originários, quando a gente traz um livro de mitos da Normandia, quando a gente traz cultura indiana, enfim, tudo aquilo que não faz parte do que a gente entende, né? O Brasil é tão diverso, né, gente? A gente não pode falar que a realidade de São Paulo capital é a mesma do que do interior de algum estado da região norte, onde as pessoas moram, andam de barco o tempo inteiro, ou de uma comunidade indígena. Todos nós somos brasileiros. E a gente é um povo essencialmente diverso. E a literatura diversa ela é fundamental. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, assim, com toda honestidade. Há uma lei que orienta, que obriga o ensino das culturas africanas e das influências dos povos africanos que vieram na condição de escravizados nas escolas. Isso realmente é trabalhado com verdade mesmo? Ou já quando a gente fala de algum elemento da cultura, da religiosidade afro, já vem uma série de armas e preconceitos? Então, a gente tem que entender que o conhecer o diverso, isso é o professor Joseph Campbell, né? Que é um professor norte-americano maravilhoso. Ele fala, quanto mais você conhece o diverso, quanto mais você tem acesso ao diferente, mais você valoriza a tua própria cultura. Que lindo saber que tem pessoas que não comem a mesma coisa que eu. Que lindo saber que tem pessoas que rezam de uma maneira diferente do que a minha. Que lindo saber que tem pessoas que cantam contos e cantos diversos do meu. É a coisa da internet que eu estava falando, se a gente perceber. É aquilo que a gente dá e só recebe aquilo que a gente quer, a gente precisa descobrir o novo, né? Nunca uma criança vai deixar a religião dela porque ouviu sobre um outro culto. E se ela quiser deixar, é uma escolha da criança também, né? Então, é muito importante trazer o diverso, sem folclorizar. Porque também tem isso. Quando a gente traz os povos nativos, vamos ser bem honestos, né? Vocês viram que eu não falei escravos, eu falei pessoas escravizadas, na condição de escravizadas, e eu não falei índio. Eu falei indígena, porque a gente não usa mais a palavra índio, que é preconceituosa. Então, quando eu tenho um livro chamado Sou Indígena e Sou Criança, e lá pelas tantas tem Lá pelas tantas eu fiz a história de uma criança indígena, né? Sou indígena e sou criança, alimento a esperança. E lá pelas tantas a criança pega um celular, né? Ela pega um celular e começa a falar, porque ela tem rádio, ela tem celular, né? E tudo mais. E aí as crianças assustam, porque esse indígena está usando o celular.
né? Então ele fala assim: até temos celular e um rádio para falar, vejo o desenho animado, mas adoro estar suado. Então, elementos das culturas se cruzam. Como nós recebemos muitas coisas deles, dos povos tradicionais, e eles também recebem. Quanto mais conectados eles estiverem, mais eles vão defender a própria cultura, que hoje está sofrendo bastante, né? Então, sempre trazer a diversidade eu acho muito importante. Eu acho que o professor ali você já tem dado, além desses elementos, desses indícios do que o professor pode fazer, você tem repertoriado aí com dicas, com títulos de livros, né, que podem fazer parte aí dos planos de aula dos professores e da rotina deles. Muito bacana. Você falou também sobre a questão das emoções, né? E aí tem uma série assim como o preconceito, como a intolerância, tem uma série de questões que circundam aí o expressar dos sentimentos. Então, muitas vezes a gente pensa, oh, não pode chorar, você tem que ser Não, forte, não pode expressar que você não gostou, né? Tem duas crianças ali se expressando e você faz essas considerações e não promove aí essa melhoria, né? Esse olhar diferenciado. Então, como que a literatura pode olhar para isso também, sobre essa expressão então, dos sentimentos? a literatura é socioemocional. Não tinha esse nome, né? Mas não tem como você falar de uma grande história, né, ou de um poema sem ter contato com aquelas emoções, certo? É, então, olha que interessante. Uma vez, acho que meu filho era bem pequenininho, meses, assim, 2, 3 meses. A gente precisou sair e ele estava chorando muito, 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 muito. E eu e a Renata, a mãe, né, a gente estava tranquilo. E minha sogra estava junto. Ela começou a ficar desesperada. Aquele choro da criança, insuportável, que não parava de chorar, num ambiente público, deixou a minha sogra totalmente constrangida. O que vocês vão fazer? O que tem que fazer? Ou seja, e eu parei, claro, né? Eu brincando antes da gente entrar, né, Karina? O escritor não tem como não ser curioso. A curiosidade é o básico do escritor. Então eu fiquei pensando, por que um adulto se incomoda tanto com o choro de criança? Se vocês olharem, quando você tem várias crianças chorando, várias crianças, uma chora, elas param e ficam olhando para a criança, como se aquilo fosse, sei lá, qualquer coisa, tá tudo bem dela chorar, mas incomoda o adulto, porque nós somos uma geração, eu nasci em 74, minha sogra com certeza antes de mim, essa geração não podia chorar, a gente não podia expressar esses sentimentos negativos, a dor, a raiva, o incômodo, a ira, a fúria, a tristeza, não precisa ser também só agressivo. A gente não tinha condições de expressar isso, porque isso era cortado. Eu ouvi muito, menina não chora, para com isso, moleque, vai, enxuga a lágrima e vai correr. Ou seja, é a falta de contato com a gente mesmo. Agora, eu só consigo escrever um livro se eu tiver em contato comigo. Eu só consigo transpor as energias, as emoções e os sentimentos meus para um personagem se eu tiver contato com ele, senão eu não consigo. E você, professor, enquanto leitor, a mesma coisa. Então, as emoções tidas como negativas, elas que são um grande gatilho. Né? E trabalhar a educação socioemocional, eu estou vendo por aí equívocos gigantescos. Como você não pode ter raiva, você não pode fazer isso, tem que controlar a emoção. Gente, não se controla a emoção. Você pode lapidar o que você está sentindo depois de um tempo. Mas uma emoção, a emoção é aquilo que chega, né? Pisei no teu pé, você vai gritar e falar, isso você não controla, ninguém controla. Se alguém fala eu estou para sair com uma pessoa, marquei de comer uma pizza com um amigo, estou pronto, arrumado, né? Estou pegando o carro, ele me liga e fala, não vou mais, porque vou ficar vendo jogo de futebol. Eu vou ficar chateado, ficar bravo, irado. O que eu vou fazer com isso vai depender da minha maturidade, da minha clareza, da minha franqueza. Mas o mais lindo disso tudo não é eu dizer para o meu amigo, tá tudo bem, querido, toma o teu tempo, vai ver teu futebol. É eu falar em primeira pessoa. Pô, cara, eu fiquei chateado. Fiquei chateado porque eu tô pronto. E eu estava na expectativa. Então a minha necessidade era me divertir com você. E isso não vai acontecer mais. Então também dizer do meu desconforto de uma maneira amorosa é muito importante, que é diferente de eu falar em terceira pessoa. Porque ele é um não sei o quê,
porque ele não fez isso. Vocês entendem a diferença? Quando eu falo, pô, eu fiquei chateado, porque eu queria ouvir, estar com você, a gente brincar junto, que é diferente de eu apontar o dedo. Então, essa coisa de educação emocional precisa de maturidade dos adultos que trabalham com criança. Bacana. César, nesse momento a gente está olhando também bastante para os alunos, não só para os alunos do fundamental, anos iniciais, mas também para o dos anos finais, né? E a Marisa Carvalho, ela pergunta se a cultura de paz é um processo de construção coletiva. Em sua opinião, quais as ações literárias podem ser desenvolvidas nas escolas? De repente, dá umas sugestões aí, então, para esse público do ensino do Então, Fundamental 2. a primeira coisa, Marisa, o que eu acho, né? Isso eu quero dizer muito franco assim, isso é a minha percepção no campo da literatura. Para trabalhar com a cultura de paz, é como você falou, é uma construção coletiva que envolve política, a orientação da escola, a coordenação, professores, pessoal da cozinha, da limpeza, todo mundo está envolvido nisso, né? No campo da literatura, eu dou a minha percepção, eu falo assim, esquece história que não tem conflito. Traga as histórias com conflito. Traga os temas difíceis. Exatamente o que vocês fazem hoje, não sei você, Marisa, eu digo assim, que os professores falam o tempo inteiro, ai, mas eu não sei se isso aqui eu vou poder trabalhar porque um pai vai reclamar, ai, eu não sei se isso aqui, senão alguém vai reclamar, porque, pelo amor de Deus, tal pessoa de tal religião não vai gostar disso. É o contrário. A literatura dá a base para a gente discutir uma obra literária. A gente vai amadurecer os nossos jovens com boas obras literárias. Então, isso é uma ação. A outra seriam livros que falam diretamente do tema, como, por exemplo, o Almanaque da Paz, que a Karina citou. Né? Se você puder ter acesso ao livro, o livro é um almanaque, então tem vários gêneros, tem entrevista, tem poema, tem história, tem dinâmica, que fala de como a gente lida com o conflito. E que a paz, ela não é só no... A paz não é isso, gente. Ai, agora gratidão, viu, Karina? Nossa, que iluminada. Não é isso. A paz, gente, é na comida. Né? O que as crianças estão comendo? Qual é o custo ambiental dessa comida que as crianças estão comendo? Da onde vem essa comida? Da onde vem? O que vão fazer com o lixo dessa comida? Isso não é cultura de paz? Ninguém cuida do planeta, do Almanaque da Paz, só por pura obrigação. Faça com que, deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. Ninguém cuida do planeta só por pura obrigação. Faça com que a consciência sempre guie a sua ação, porque nós e o planeta somos pura união, e no centro da Mãe Terra bate o nosso coração. E no centro da Mãe Terra bate o nosso coração. Gente, quando a gente não entender que a gente é natureza, que a gente é mamífero, que a gente é bicho, não vai dar certo. A gente não é diferente. Mas nós somos diferentes, né? A pessoa, quando vê um passarinho, fala assim, eu queria ser como passarinho, livre. Gente, o passarinho não é livre. O passarinho é preso ao instinto dele. O passarinho não pode chegar um dia e falar assim, hoje eu vou resolver rastejar. Hoje eu não quero mais voar, vou rastejar. O passarinho não pode. Nem a cobra pode voar. Eles são presos ao instinto. Nós podemos escolher. Ou seja, a gente precisa dar repertório para os nossos alunos, e repertório literário, e repertório diverso, para poder questionar. E nem todo mundo vai concordar, e isso é maravilhoso. Seguimos aqui, com uma pergunta da Leila Rocha. Você tem ou algum trabalho levando a cultura de paz através da literatura em comunidades, aí em São Paulo ou em outro lugar? Não, deu levar? Não, Leila. Eu nunca levei, mas eu sei que os meus livros que tratam o tema são lidos em diversas comunidades, né? E quando bem trabalhados, os resultados são incríveis, né? Inclusive as narrativas juvenis, né? Como, por exemplo, o Jogo das Arenas, que fala de tecnologia, inteligência artificial, uma inteligência artificial que começa a prender as pessoas em cenários holográficos. E aí alguém precisa tirar as pessoas dali, né? Então,
essas narrativas para jovens também são elementos incríveis. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu tenho um livro para criança bem pequena, livro para criança do Fundamental 1 e livros para jovens do Fundamental 2. Os jovens amam ler histórias. Eles amam debater histórias. Sem dúvida, gente, eu tenho um outro livro que é muito bacana também, que é a história, chama Meu Pai é o Cara, que conta a história de um garoto que descobre que o pai, né, deixou de ter uma determinada profissão, foi ter outra profissão, e esse pai compra mercadoria ilegal. O pai não rouba a mercadoria, mas ele compra mercadoria ilegal e consegue vender por um preço muito mais barato. E aí o menino fica indignado com aquilo, ou seja, o que eu já vi de debate em cima desse livro, que os meninos ficaram doidos, as meninas ficaram doidas como isso acontece. Essa é a magia da literatura, né? A literatura, na minha percepção, gente, ela mesmo quando ela tem um caráter mais informativo, como o Almanaque da Paz, que tem as suas histórias, os seus poemas, mas o foco é aquele, mesmo assim, ela não é para doutrinar ninguém. Para a gente pensar. O que é isso? No centro da Mãe Terra bate o nosso coração. Uau! Né? E a gente já visitou várias escolas, né, César, inclusive juntos, que Tá, tem um sim. trabalho sobre cultura de paz, que tem um trabalho em cima do livro, do material, e vimos resultados belíssimos. Isso Sim, a com gente já tem certeza. visto há bom tempo. A Laís pergunta para a gente aqui se o combate ao bullying pela literatura pode sugerir uma ação. Pode, pode, eu acho que pode. Eu tenho alguns livros que falam sobre isso, né, abertamente. O Suave Aroma dos Campos de Lavanda, por exemplo, né, tem a história do bullying mais aberta, né? Então tem sim, eu acho que pode. É, só que procure livros, Laís, que tratam o tema da seguinte maneira, né? Um livro não é realidade. Um personagem não é gente, mas as ações são humanas. Então a gente não pode querer comparar o que acontece num livro ao que acontece na vida. Porque senão você não vai achar nenhum livro que você pode apresentar para os seus alunos, se a gente pensar dessa maneira, entendeu? Então, assim, eu dou um exemplo, né? Eu, pai, estou com meu filho na rua, o fichário dele cai, eu na hora pego aquele papel, porque eu penso, nossa, custa caro, tem a lição dele aqui, ele vai ter que fazer segunda-feira e tal. Eu, pai, penso em recolher. Eu, escritor, penso em fazer essas folhas que caírem voarem e virarem borboletas. O pensamento da literatura é outro. Ele não é para trabalhar o bullying, mas claro, quando você tem um livro que mostra uma realidade, uma situação, naturalmente eles debatem sobre o bullying. Então não precisa tanto a gente, olha pessoal, vamos ler esse livro porque precisa trabalhar o bullying, ou porque está muito violento. Se as crianças estão violentas em sala de aula, primeira coisa é fato, né? Independente da literatura, elas não estão sendo ouvidas. A gente consegue realmente ouvir o que essa criança tem a dizer? Fazer um debate, trazer alguma coisa? Ou a gente está querendo impor? E aí eu trago do livro Pensamentos Divergentes, do livro Poesia Escutar o que Poucos Podem Ouvir, quero trazer o Pensamentos Divergentes. Esse é um livro de poemas escritos em versos da literatura de cordel para o Fundamental 2. Livro muito bonito, também ilustrado pela Isabela Giordani. Quem só fala sem parar não consegue respirar. Acha que dialogar é sinônimo de uma luta. Saiba que nem tudo é briga, desaforo nem intriga. Não esqueça a regra antiga: quando um fala, o outro escuta. Se você não concordar, deixe o outro completar. Discordar não é brigar, não precisa ter razão. E daí que o outro pensa, diferente da sua crença? A discórdia não é ofensa, nem tampouco confusão. A discórdia não é ofensa, nem tampouco confusão. Então, a violência. Aí tem outra coisa, né, gente? Conflito é uma coisa, violência é outra. Conflito é uma coisa, violência é outra. Se eu perguntar para vocês aí que estão me ouvindo, quem aqui tem um irmão ou uma irmã? Levanta a mão. Quem aqui acha que o pai ou a mãe prefere o seu irmão ou a sua irmã a você? Levanta a mão. Então a gente já tem um conflito, certo? E é um conflito inerente
não teve briga, não teve discussão. O que eu vou fazer com esse conflito? Se eu vou brigar com meu irmão, se eu vou nunca mais vou falar com ele, ou se eu vou perdoar meu pai, não importa. Mas o conflito existe. Agora, se o bullying já não é conflito, o bullying é violência. Não pode, entendeu? Bullying não pode. Não pode apelido, não pode xingar, não pode. E às vezes é travestido de piadinha. Eu já vi, né? Eu tenho uma filha adolescente, situações que. Não, a gente estava só zoando. Não, não tem zoar. Bullying é. Não pode. Conflito é uma coisa. Então a gente tem que começar a separar. Aí a gente ouve, né? O conflito de Israel com Palestina. Não é conflito, gente, é uma guerra. É diferente, porque o conflito nesse campo, ele é saudável. Porque, sabe por que eu sinto que as pessoas vão direto para a violência? Porque a gente não tem maturidade. A violência, seja ela física, emocional, mental, cibernética, a gente não tem maturidade para lidar com o conflito. Então tem uma situação de desconforto, eu não quero sentar do lado do meu colega. Ou ele pegou meu lápis. Eu já vou dar porrada. Porque é isso que muitos filmes mostram. Os personagens não vivem o desconforto. Então, aquela professora, acho que foi a Marisa, né? Procure livros, os meus são assim, que os personagens vivem essa história que eles não querem. Ou eles saem muito melhor da história. O aluno se identifica com aquilo, é maravilhoso. Né? Agora, um livro que já pega e já vai matar, vai arrancar a cabeça, aí não tem conversa, entendeu? Não tem conflito, né? Já vai direto, pula para Dá um o final soco da no cara. história. César, a gente está aqui encaminhando a nossa conversa para o final, já estamos aí finalizando. Eu queria que você mostrasse um pouco aí da sua experiência com a poesia, trouxesse um repertório poético para os professores, que fizesse a gente refletir um pouquinho sobre aquilo que a gente conversou no dia de hoje, né, de um jeito bem bacana. Eu vou trazer um poema, Karina, se você me permitir, novamente do livro Poesia Escutar o que Poucos Podem Ouvir, chamado Primavera Interna. Esse é um poema que eu gosto muito. Olha que bonita essa ilustração, gente. Vocês estão vendo? Quem está Sim, no espelho, né? E a gente, além de estar na primavera, a primavera é o florescer. Né? E o quanto que a gente precisa gostar da gente, antes de respeitar o outro também. Respeitar o outro sempre, né? Mas o quanto a gente precisa se cuidar. Né? Não só fazendo maquiagem, cabelo. Tá uma coisa, né, entre os jovens, essa coisa de cabelo impressionante, né? Arrumar cabelo, fazer tudo, é uma doideira, porque acho que o tempo inteiro eles estão se vendo, né, na internet. Eu vou falar o Primavera Interna. Primavera mande agora, não só flores no jardim, mas um salto sem demora para bem dentro de mim, que eu enxergue, claro, as bromélias, as rosas, íris e camélias, e até a flor do amor perfeito, que nos doa seus amores, mas também que eu veja as cores, que eu veja as cores que eu trago no meu peito, de que vale admirar lindos campos tão floridos. Se os meus dons querem brotar, e eu os deixo escondidos. Sim, existe flor lá fora, mas aqui dentro há uma flora que anseia florescer. Regue então a flor externa, para que a flor interna nunca, 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 nunca pare de crescer. Para que a flor interna nunca pare de crescer. Primavera interna. muito bacana, remete aí à questão da saúde mental do professor, da gente refletir sobre né, as nossas emoções, nossos sentimentos, levar isso para a sala de aula de um jeito mais tranquilo, né, contribuindo aí com a educação para a paz. Muito Com contente em certeza. ter você aqui, viu, César? O Eu que dia agradeço, de hoje coração. foi muito significativo. Eu tenho certeza que os professores vão se beneficiar muito da sua fala, das suas indicações literárias e vão se nutrir aí de toda essa poesia que você trouxe para a gente no dia de hoje. Muito Que legal. obrigada. Eu que agradeço. Um beijo a todos vocês. Pessoal, lembrando para vocês que essa aula e as outras que nós tivemos essa semana, elas estão disponíveis no Moderna Forma e também estarão disponíveis no YouTube da Moderna.
tá? Para você assistir quando quiser com seus amigos e continue acompanhando. A gente vai trazer conteúdos e eles vão ser disponibilizados para vocês. Então fique ligado nos nossos cursos que logo mais a gente vai lançar um curso voltado à educação para a paz, tá bom? Muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente nesse dia. Uma ótima noite, bom feriado e até mais, viu?